Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores versa sobre os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, em especial quanto à demonstração em si da divergência. Nós vamos analisar os embargos de divergência no recurso especial 1.695.521 do Rio Grande do Sul, que foi julgado pela primeira sessão do STJ. EDIV no RESP 1695521 do Rio Grande do Sul. Como de costume, a ementa e os principais destaques do julgado eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para os senhores. E nós tivemos na origem que justifica a intervenção e delimita a intervenção do STJ nessa hipótese. Nós tivemos uma discussão quanto a pano de fundo era princípio da territorialidade no IPTU, isso não nos interessa aqui, é a matéria feita ao direito tributário. Nossa análise aqui é estritamente do ponto de vista processual, os embargos de divergência. O que importa é que chegou um recurso especial interposto por um município, lá na discussão quanto ao IPTU, e ele foi distribuído para a segunda turma do STJ. E a segunda turma do STJ não conheceu do recurso especial em razão de alguns óbices processuais, mais precisamente em razão dos enunciados de súmula 211 do STJ, que afirma ser inadmissível o recurso especial quanto à questão que, apesar de terem sido opostos embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal ACO, portanto, o requisito do pré-questionamento que não foi superado, e além disso, também a súmula 283, essa agora do STF, que prevê a inadmissibilidade do recurso extraordinário, quando a decisão recorrida é assentada em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles. A mesma lógica é aplicável naturalmente ao recurso especial também. Então, o recurso especial interposto não foi admitido por incidência das súmulas 211 do STJ e 283 do STF. A segunda turma do STJ fez, em que pese deixar de admitir o recurso especial, fez algumas referências às razões do tribunal local, mas sem qualquer juízo de valor quanto ao mérito, quanto ao acerto ou quanto ao equívoco, porque o recurso não tinha sido admitido. No voto do relator do recurso especial, é possível encontrar esta referência. Olha, ademais, observa-se que a Corte dirimiu a controvérsia com fundamento no artigo 966 do Código Civil e estendeu o princípio da proporção territorial aplicada em relação ao IPTU aos impostos partilhados, sob o entendimento de ser a melhor justiça. Confiram-se os seguintes fragmentos dos acórdãos em verbis. E faz menção ao acórdão do tribunal local. Quer dizer, ele não conheceu do recurso especial, mas ainda assim ele aprofundou um pouco, ele tangenciou ali a látere os argumentos do acórdão recorrido pelo recurso especial. Na própria segunda turma, teve um voto vista. E no voto vista, apesar de considerar argumentos em contrário, o ministro vistor, ele se realinhou ao entendimento majoritário de não conhecimento do RESP. Então, ele inicialmente tinha um entendimento para conhecer do RESP e avançar quanto a esse pano de fundo, mas ele acabou que nos debates orais ele acabou se realinhando, mudou o seu voto para não conhecer, portanto, do RESP e fez algumas considerações em obter dictum. É aqui que está justamente o cerne da questão. Vejam que consta no item 3 da ementa aí. No caso dos autos, o voto condutor do acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso especial. Como nós vimos, deixou de admitir, por óbices processuais, o RESP, as súmulas 211 do STJ e 283 do STF. Tendo-se limitado a fazer, o voto do relator, simples referências às razões do tribunal local, sem qualquer juízo de valor quanto à sua procedência. Enquanto o voto vista, apesar de aventar em obter dictum
a possibilidade de tese distinta daquela adotada no acórdão ACO se alinhou integralmente ao voto condutor no sentido do não conhecimento do recurso especial. Então, o ministro Vistor, ele fez algumas considerações nos debates orais, mas a latere, que não constou propriamente do seu voto. Ele refletiu, ele pensou alto, vamos assim dizer, quanto aos argumentos, se adotar ou não os argumentos quanto ao mérito do tribunal ACO. Mas ele apenas pensou alto, ele apenas fez alguns argumentos a latere, a lateral, que não, vamos dizer assim, não oficial, que não fazia parte do seu voto. É isso que se entende por obter dictum. Aquilo que é dito de passagem, em tradução literal, obter dictum significa isso, aquilo que é dito de passagem, comentários soltos. E aí, o que nós tivemos? A parte que não teve o conhecimento do embargo de divergência, que não teve o conhecimento do recurso especial, manejou embargos de divergência. E os embargos de divergência são os recursos que têm previsão nos artigos 1043 e 1044 do Código de Processo Civil, bem como também nos regimentos internos do STF e do STJ. No regimento interno do STJ, nós temos o artigo 266 e seguinte, como sendo aquele que disciplina os embargos de divergência. E os embargos de divergência, a teor do artigo 1043 do CPC e 266 do regimento interno do STJ, eles possuem dois objetivos, duas finalidades principais. A primeira delas é de obter a reforma ou a anulação do acórdão embargado, para atender o interesse do recorrente. E a segunda finalidade, o segundo objetivo, que é que mais justifica o embargo de divergência no âmbito dos tribunais superiores, é a uniformização da jurisprudência interna desses tribunais, tanto do STF quanto do STJ, evitando que, portanto, que prevaleçam decisões conflitantes. Dentre as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência, nós temos que somente cabe embargo de divergência em face de decisão de órgão fracionário do STJ em julgamento de recurso especial ou órgão fracionário do STF em julgamento de recurso extraordinário. Aqui nós estamos no julgamento de recurso especial. No STJ, a segunda turma deixou de conhecer do recurso especial. A decisão do órgão fracionário do STJ ou do STF deve ter sido divergente em relação ao julgamento de qualquer outro órgão do tribunal. Então, no STF, o recurso extraordinário deve ter sido julgado por um órgão e o recorrente, o embargante dos embargos de divergência, deve apontar a existência de um outro acórdão, que seria o acórdão divergente. No caso aqui do STJ, o que deveria fazer o embargante? Demonstrar um outro acórdão de qualquer órgão do STJ em sentido contrário a esse acórdão que ele recebeu na segunda turma. É isso que consta do 266 do regimento interno do STJ e do 1043 nos seus incisos 1º e 3º do Código de Processo Civil. Então, o recorrente ele deve realizar o que se chama de comparação analítica entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma do mesmo tribunal. Acórdão paradigma é aquele que vai ser apontado como sendo divergente, aquele que vai ser apontado como que o embargante quer que siga, porque o acórdão recorrido não atende aos interesses do embargante, senão ele não tinha interposto recurso nenhum. Então ele pede a aplicação da tese adotada no acórdão paradigma. E aí, para isso, ele tem que provar a similitude fática dos acórdãos recorrido e paradigma e a similitude da questão jurídica controvertida, o que se chama de dissídio. É necessário, portanto, demonstrar a identidade fática entre os casos confrontados e a adoção de soluções jurídicas díspares. Para a mesma situação fática, o que a gente deseja é a mesma conclusão jurídica. E a gente visa evitar divergência, dissídios, divergência, embargos, a gente embarga de divergência quando se demonstra que, para a mesma situação fática, tivemos duas decisões contraditórias, opostas, divergentes, uma no acórdão recorrido e a outra no acórdão paradigma. Essa é a lógica geral dos embargos de divergência. Mas aí qual foi a solução? Como é que caminhou o STJ
no embargo de divergência apresentado. E aí, em sede conclusiva, o que nós tivemos foi isso aí. Ó. Apesar de ter aventado tese distinta daquela adotada no acórdão do tribunal local, então, na análise do RESP, da admissibilidade ou não do RESP, então, nós vimos que o voto do vistor, fez uma consideração a latere em obter dictum a alguns argumentos do tribunal local. Continua. O voto vista se alinhou integralmente ao voto do relator, no sentido de que a apreciação efetiva da controvérsia restou impossibilitada por incidência dos óbices processuais das súmulas 211 do STJ e 283 do STF. Então, na verdade, o julgamento foi por unanimidade. Todos os ministros votaram pelo não conhecimento do recurso especial e um dos ministros fez algumas considerações a mais. E aí, veja, nessa hipótese, não se encontra satisfeita a condição para o conhecimento dos embargos de divergência, previsto no 1043, inciso 3º do CPC. Olha a redação do 1043, inciso 3º. É embargável o acórdão do órgão fracionário que, ao julgar recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Não se apreciou a controvérsia. As considerações feitas pelo voto vistor foi em obter dictum. E aí a conclusão. O julgado trouxe, a título de jurisprudência, diversos outros julgados nesse mesmo sentido. Argumento em obter dictum não se prestam a caracterizar divergência jurisprudencial, tanto mais se o acórdão impugnado não conheceu do recurso, como na hipótese versada nos autos. Agravo interno no EARESP 1790-382 de São Paulo. Trouxe mais. Argumentos em obter dictum, utilizados como mero reforço argumentativo, não se prestam a caracterizar divergência jurisprudencial, tanto mais se o acórdão impugnado não conheceu do recurso, também é hipótese. Agravo interno no EARESP 1299959 do Rio de Janeiro. Outra indicação. Conforme jurisprudência da Corte Especial do STJ, o fundamento de mérito contido no acórdão embargado, mas proferido em obter dictum, não caracteriza divergência jurisprudencial para o fim de autorizar a interposição de embargo de divergência. Agravo interno nos embargos de divergência em RESP 1264848 do Rio Grande do Sul. Então, a conclusão que nós chegamos neste julgado em análise nesse momento, edive no RESP 1695521, é que os argumentos esposados a título de reforço argumentativo, a título de argumento de passagem, argumentos a latere, ou seja, em obter dictum, não se prestam a caracterizar divergência jurisprudencial para fins de cabimento dos embargos de divergência. Beleza? Então, meus amigos, era isso que eu tinha separado para falar com os senhores. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.